Olá, turminha do segundo ano, como prometido aí, né? O nosso conteúdo de português, ele deu uma esticada. E aí a gente vai estar trabalhando, tá? Um dia a mais na semana, como já foi posto, já foi passado para os grupos, né? Já mandamos aí um comunicado para cada grupo, falando a respeito da nossa disciplina de português e os nossos conteúdos, né? Então, até na escola mesmo, né, quando nós estávamos com as aulas presenciais, nós tínhamos a disciplina aí de português, a gente trabalhava mais de 2 vezes na semana, né? Se a gente for olhar a questão da caligrafia, a questão da gramática, da própria disciplina de português, a gente trabalhava mais ou menos umas 3 vezes na semana, e aí esses nossos encontros, né, através dos vídeos, isso ficou bem menor, né, no caso a quantidade de aulas, né, e aí o conteúdo de português ficou apertadinho, então por isso nós vamos contar aí com mais um dia para a nossa disciplina de português, tá bom? E hoje vou deixar uma tarefinha bem light. Como eu já tinha falado também no vídeo anterior, a gente vai trabalhar apenas a produção textual, tá? Então, vamos estar trabalhando aí o gênero lista, tá bom? Gênero lista. Vocês peguem o livrinho de vocês de produção de texto, tá? Para que a gente faça aí uma melhor compreensão acerca do tema, né? Tia Jaela vai estar trazendo aí algumas informações importantes acerca do tema para dar uma melhor orientação para vocês aí na hora de responder as questões, tá, gente? Nada de complicado, nada de difícil. Quem aqui não sabe o que é uma lista, né? Hoje em dia não, sempre, né? Quando a gente precisa comprar algo, né, ou organizar algumas atividades, nós utilizamos esse tipo de recurso, que também é um gênero textual, que é a lista, tá? Então, coloquem aí no livrinho de produção de texto de vocês, na página 23, tá? E vamos fazer a leitura. Dona Sônia faz compras para casa todos os sábados. Hoje é quinta e ela já está escrevendo tudo o que deve comprar para não se esquecer de nada, nem comprar coisas que não deve. Então, ela está fazendo uma listinha aí, né? E como o próprio livrinho de vocês aí, olha, traz 3 pontos importantes característicos das listas, né? As listas têm como finalidade organizar os itens para a atividade a ser realizada. Então, Dona Sônia, ela iria fazer as compras aí no final de semana e na quinta-feira ela já começou a organizar tudo para não esquecer. Um recurso muito bom também, né? As listas são ótimas para quem tem problema de memória. Tia Jaela mesmo quando vai para a feira, quando vai no centro da cidade, eu sempre faço uma listinha do que eu devo comprar, porque senão eu acabo esquecendo. E às vezes até na hora que eu faço a listinha, eu fico olhando a listinha o tempo todo e acabo esquecendo alguma coisa. Mas enfim, vamos dar continuidade aí. Então, uma outra característica das listas, tá? É poder ser organizado em ordem alfabética, né? Então, uma outra característica das listas é que a gente pode organizá-la em ordem alfabética, podemos organizá-la também em ordem de importância, tá? Isso não está no livrinho de vocês, é só uma outra consideração que eu estou trazendo acerca desse gênero, tá? E também, por fim, por ordem de preferência. Vejam só a infinidade de possibilidades que eu tenho aí na hora de organizar uma lista. Eu posso organizar a lista em ordem alfabética, tá? Colocando lá tudo que começa com a letra A, que eu vou comprar, ou de coisas que eu vou fazer, tudo que começa com a letra B, ordem alfabética, é isso, tá? Por ordem de importância, não. O que é mais importante eu comprar, primeiro é isso aqui. Depois eu compro isso aqui, depois eu compro isso aqui. Isso é a ordem de importância. E a ordem de preferência é aquilo que eu prefiro, o que eu acho melhor. Então, posso colocar o que eu acho melhor primeiro e o que eu menos considero por fim. Tá bom? Então, isso é uma outra característica do gênero lista, tá? Da lista, das listas, né? E ainda
Uma outra característica que eu trago é que ela hoje em dia, né, devido ao avanço da tecnologia, tem muita gente que anota tudo no celular hoje em dia, né? Tudo no celular, tudo no computador, é bom, é prático, mas a gente sabe que se der problema, a gente perde todo o trabalho que a gente fez. Então, hoje em dia, tem muita gente que costuma fazer lista no computador e até no celular. Mas antigamente as pessoas faziam a lista, tá? Costumavam fazer essas listas, qualquer tipo de lista, no papel. Isso mesmo, numa folhinha de papel, de caderno, um bloquinho de nota, enfim. Isso aí é também uma outra característica importante da gente citar, bem interessante, né? Porque falam aí do avanço da tecnologia, né? E com o avanço da tecnologia, a gente modificou também até a forma de fazer as listas. Uma outra coisa também bem interessante, tá, gente? Antigamente existia a lista telefônica, lista telefônica, onde tinham os principais endereços, né, de vários lugares da cidade, comércio, enfim, lojas. E aí você ia lá e procurava na ordem alfabética, tá? Nome de pessoas também, telefone de pessoas do bairro, de outro bairro, enfim. Hoje em dia a gente não utiliza mais porque a gente tem um recurso que dá a possibilidade de fazer tudo com mais agilidade, que é o computador e o celular, tá? E aí eu trago exemplos de lista, tá? Esse primeiro exemplo que eu trago aí, olha, vem como título Segundo Ano B. Aline Silva, Bernardo Lopes, Carolina Sá, Davi Souza, Enzo Gomes, Felipe Lima e Gabriela Rocha. Percebam, né? Obviamente, pela imagem vocês já deduzem que é um ambiente escolar. E essa lista aí significa a lista de alunos. Uma característica presente nessa lista, ordem alfabética. Primeiro Aline, olha, com a letra A, depois Bernardo com a letra B, Carolina com a letra C, Davi, Enzo, Felipe e Gabriela em sequência, né? Na sequência aí, tudo em ordem alfabética, tá? Outro tipo de lista, listas de compras, tá? Lista de compras, primeira lista foi lista de frequência, lista de presença, enfim. Da mesma forma que a gente pode encontrar também na caderneta, né? Escolar, quando a tia faz lá a frequência, a chamada, que está tudo lá na ordem alfabética. Aí vem a segunda situação, que é a lista de compras. Lista de compras, olha, leite, ovos, cenoura e laranja. Percebam que aí já não está mais em ordem alfabética. Talvez esteja por ordem de importância, né? Um terceiro exemplo que eu trago, não muito comum, né? A não ser que agora, no momento, né, em que a gente está vivendo, se tornou bem raro essa questão das viagens, mas tem muita gente que planeja viagens dos sonhos, tá? E essas viagens seguem aí numa sequência de importância também. Aí o exemplo traz, primeiro, eu vou viajar para Fernando de Noronha, segundo, para Maceió e terceiro, para Arraial do Cabo. Gente, desses três lugares aí, tá? Que são lugares conhecidos como ponto turístico de litoral, né, que tem praia. Eu só fui para o segundo, que foi Maceió. Os outros eu não conheço, infelizmente. Adoraria conhecer Fernando de Noronha, dizem que é lindo. Aí a viagem dos sonhos também é dos meus sonhos, que eu amo praia. E vocês? Vocês gostam de praia? Me contem aí. E aí eu trago, tá, para a gente concluir a atividade de hoje, que é bem simples, a hora do desafio. Que tipo, tá, você poderia identificar aí de lista? Tem aí a primeira imagem, a segunda imagem, que eu não vou falar, vocês vão precisar analisar essas duas imagens e para cada uma delas vocês vão dar um título, tipo de lista, tá? Analisem a primeira imagem e depois analisem a segunda imagem. Que tipo de lista vocês poderiam criar aí? Por ordem de importância, enfim. Caracterizem um tipo de lista, coloquem como tema a lista de tal coisa, lista de tal coisa. É livre. Vocês vão analisar as imagens e vão me dar aí um tema para cada uma dessas imagens. Lembrando que
vocês têm que fazer referência a um tipo de lista, tá bom? A gente viu lista aí de viagem, lista de supermercado, lista de compras, né? Como eu já falei, lista de presença, né? De frequência. E essas duas imagens aí, poderia se encaixar em que tipo de lista, tá? Vocês podem criar também, tá bom? É livre. E aí eu vou deixar de exercício para casa apenas o livro de produção de texto, que é esse mesmo, que vamos trabalhar aí o gênero lista, e o livro de reforço, páginas 101 a 103, ok? Como prometido, é só isso, aula curtinha, só um complemento das nossas atividades da semana de português. Beijão para vocês, boa aula, tchau, tchau!